Olá, que Deus abençoe a tua vida de forma grande e poderosa. Olha, hoje eu vou trazer um vídeo, estou trazendo aqui um vídeo diferente de tudo que eu tenho trago aqui, que vai abençoar grandemente a sua vida, que vem a respeito das eleições, do resultado das eleições e do que eu acabei ouvindo, que acabou motivando, e Deus ele acabou me entregando com essa direção, uma palavra para muitas pessoas que às vezes estão se questionando, que estão perdidas na sua fé. Eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: o mal venceu o bem, então por isso que eu vou sair da igreja, eu vou abandonar a minha fé. Entenda isso, isso é muito sério. Tem muitas pessoas confusas, assim como esta pessoa a qual eu ouvi professando isso, declarando isso. Tem muitas pessoas confusas, entende? E eu quero aqui, através desse vídeo, deixar a minha opinião, mesmo sabendo que ela não é de grande importância, mas eu vou deixar a minha opinião, porque assim como você, eu tenho uma opinião sobre as eleições, sobre o resultado que nós tivemos, entende? Mas eu também vou deixar aqui aquilo que o Senhor está dando como direção para o seu povo através da palavra, que vai fazer o seu coração ele se alegrar e ser fortalecido. Glória a Deus. Olha, a minha opinião, vai começar com a minha opinião. A minha opinião é que a queda ela vai ser grande. Uma, porque nós sabemos da verdade. O povo não é bobo, o povo não está dormindo. No aspecto de eleições, o povo não está dormindo. O povo sabe, entende? Qual seria os resultados, qualquer pessoa saberia. Mas a gente sabe também das fraudes, dos rumores dessas fraudes, do que já está acontecendo por esses dias. Então a gente vai descansar, mas a minha opinião é que a queda vai ser grande. Deus permitiu que ele ganhasse, mesmo com suas falcatruas, fraudes, porque quanto maior é a altura, maior também é a queda, entende? Então, essa é a minha opinião, essa é a minha opinião. Mas agora vamos supor que Deus assim permita, assim como permitiu ele ganhar as eleições, o Lula ganhar as eleições, permita também que ele permaneça no poder, cumprindo o seu mandato, os seus planos malignos, porque com certeza vai trazer muitos malefícios. Ao início pode ser que a gente pareça, ser coisas boas, mas vai ter o resultado, as consequências, Fora as leis, estou falando isso do comunismo, que quer ser implantado, mas fora as leis malignas, como liberação da maconha, como o aborto, como a regularização das mídias, a questão de mexer nas igrejas, de privar as igrejas da sua liberdade, da sua fé, privar também as pessoas, privar você disso. E Deus ele me deu uma palavra, porque Deus ele sabe que tem muitas pessoas confusas na tua fé, tem pessoas abandonando a sua fé por conta dos resultados. Por quê? Se a gente vê pelos olhos naturais, realmente faz sentido. Você vê de um lado o povo da direita, ali que voltou no Bolsonaro, orando, buscando a Deus, pastores, bispos, apóstolos, uma multidão de pessoas orando, jejuando, clamando a Deus para que ele viesse ser vitorioso nessas eleições. O outro lado, a gente viu muitos trabalhos sendo feitos contra o Bolsonaro, sendo feitos a favor, trabalhos de macumba, sendo feitos a favor do presidente Lula, que agora é o presidente, assim, quando iniciar o seu mandato, no caso em janeiro, mas foi o que foi eleito, na verdade. E a gente viu diversas vezes o Lula ali no meio daquelas terreiros de macumba, pai de santo, tudo que era imundícia, tudo que é ruim. Entenda uma coisa, tem pessoas ainda que quer trazer e ver com os olhos bons, pelo lado bom. Como assim, pastor? Pessoas que estão falando assim: não, eu orei, pedi a Deus que Deus ele colocasse no poder quem melhor vai governar o povo. Não. Talvez a gente está vendo, mas o coração dele é um bom coração. Desculpa, mas não é. Como assim, pastor? O senhor está julgando? Não, não estou julgando. A palavra de Deus diz que só o Senhor conhece os corações. Nenhum homem conhece o seu coração, mas também diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente viu um candidato à presidência falando a todo momento, além dos frutos lá atrás, a gente viu a todo momento
falando coisas perversas, coisas destruidoras, a família, a fé. Então não tem como a gente querer, como a gente vê aquela pessoa, uma mulher, por exemplo, que vive um relacionamento onde o marido espanca, bate, maltrata, e ela virar para a mãe, para o pai e falar assim: não, ele tem um bom coração. E o pai e a mãe saber que ele bate: não, filha, como assim, filha? Ele não tem um bom coração, não, olha o que ele faz com você. E aquela pessoa insistir. Se a gente insistir, a gente é comparado a uma mulher que às vezes passa por isso, e às vezes insiste naquela pessoa: ah não, ele é bom coração. Não existe isso. A boca fala do que o coração ele está cheio. Então se a boca está falando coisas perversas, o coração está cheio de perversidade, entende? Agora existe uma coisa que eu creio e que você precisa também crer, que é a vontade de Deus. Por que eu falo que você também precisa crer? Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é soberana, entende isso? Ela é soberana, então ela vai acima do seu querer, do meu querer, ela é soberana, então ela precisa ser respeitada e nós precisamos crer nela, até mesmo para entender o atual momento, entende isso? E Deus me deu uma palavra que você vai entender onde eu quero chegar. Fica até o final deste vídeo, deixa o seu like e coloca aqui no seu comentário também a sua opinião. Eu quero nos comentários o que eu vi, a sua opinião, assim como eu dei a minha opinião sobre o que aconteceu, o que vai acontecer, o que eu vejo que vai acontecer, né? Desde domingo, foi o dia das eleições, dia 31 de outubro, eu já tenho essa convicção comigo, mas eu também considero a seguinte hipótese: que Deus permita que Ele conduza a nação, que Ele implante os seus planos, que eu posso dizer que são planos até malignos, planos de governo malignos, entende? Que vai destruir muita gente. Mas olha, não precisa ficar com medo, angustiado, triste, não, porque a palavra lá em Isaías 49, 23 diz assim: aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. Então se você confia, você mantém a sua confiança em Deus, mesmo com tudo que está acontecendo, você não será confundido. Deus ele sempre vai te sustentar. Até mesmo Deus está trazendo esse vídeo justamente para esclarecer muitas coisas, para, sabe, fazer que você venha ter foco na sua fé. E Jesus ele quer que nós não venhamos perder a nossa fé, a nossa esperança, porque Deus ele é poderoso. Porque em Isaías 49, 23 diz assim: ó, outra vez vereis o Senhor e sabereis que eu sou Deus, e aqueles que confiam em mim não serão confundidos. Então você que confia em Deus não será confundido. Esse vídeo eu estou fazendo ele para pessoas que são cristãs, que confiam em Deus, que creem em Deus e que votaram no Bolsonaro. Aquelas pessoas que são cristãs, que não votaram no Bolsonaro, que votaram no Lula, talvez esse vídeo ele não sirva para você, porque você já queria isso, não é verdade? Mas se você quiser assistir até o final, para você entender o que Deus vai falar. Mas você que votou no Bolsonaro e mesmo assim foi frustrado, e você falou assim: poxa, mas tinham pessoas orando, pessoas de Deus profetizando, bispos, apóstolos, pastores jejuando, como assim o mal? Como eu ouvi, o mal ele venceu o bem. É a mesma coisa que a gente dizer assim, quando Jesus ele estava para ser crucificado, e a gente vê o que aconteceu com Jesus sendo crucificado, a gente fala: o mal venceu o bem? Na sua perspectiva ali, o mal ele venceu o bem? É claro que não. No coração das pessoas, naquele momento ali, sim, elas pensaram isso também: o mal venceu o bem. Jesus não é quem ele está dizendo que é, entende? Deus não é quem diz que é, Deus não é quem Jesus prega realmente, porque olha aí como Jesus está crucificado, recebendo a morte de cruz, e todo aquele que era crucificado no madeiro era considerado maldito, mas era o que estava escrito em Isaías, que ele ia ser considerado maldito, toda maldição humana ia sobre ele, toda enfermidade, todo mal, entende? Então era para quê? Para se cumprir a palavra. E em Mateus 26, a partir do versículo 36, você vai ver, vai falar sobre isso. Jesus no Getsêmani. Getsêmani significa lugar de moenda, lugar de sofrimento, lugar de sacrifício, lugar onde se moe a azeitona para gerar o azeite. Era o lugar onde Jesus ia passar por um sofrimento, uma angústia, ia iniciar o processo ali da sua crucificação, vamos dizer assim.
para que venhássemos ter salvação. Entende isso? E a palavra diz que Jesus, ele orou, aqui no versículo 40, se não me engano, aliás, 39, a palavra diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, Jesus, ele sabia o que estava por vir, porque Jesus ele tinha onisciência, então ele sabia o que estava por vir. Ele sabia também que Pedro, que estava ali no monte com ele, no Getsemane, ia negar a Jesus. Então Jesus tinha onisciência, ele sabia o que estava por vir, o que iria acontecer, da maneira que iria acontecer. Então Jesus estava se angustiando, porque o sofrimento que ele ia passar era muito difícil. É como a gente, se a gente tivesse onisciência do que pode acontecer se o Lula ficar no poder durante 4 anos. Imagina o sofrimento, e aí você vê, e você conseguir ver, e você saber que exatamente é aquilo que vai acontecer. Você também ia se angustiar muito, você também ia se entristecer muito. A palavra diz que Jesus se angustiou muito, e se entristeceu muito, e pediu, olha, no versículo 38, no versículo 38 está escrito isso: então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus estava assim. Talvez você, com os resultados, também está assim, triste, abatido, às vezes sem esperança. Mas olha, eu quero dizer para você, não abandonar a sua fé, porque aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. Entende? E Jesus, depois de ele fazer essa oração, ele voltou e encontrou Pedro e os discípulos dormindo. Ele falou assim para Pedro, e voltando para os discípulos, achou dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Ô Pedro, nenhum momento, Pedro, você consegue vigiar? Sabe, Jesus estava chamando a atenção de Pedro. Jesus estava falando: ó Pedro, desperta, Pedro, não é hora de dormir, Pedro, olha o que está acontecendo, olha o propósito que está acontecendo aqui sobre este monte, olha o que vai acontecer, sabe, estava buscando alertar Pedro, mas ele estava falando para quê? Para despertar, Pedro. E o que Deus está falando com você através desse vídeo? Para você despertar. É momento de você abandonar a sua fé só por conta do momento presente, não, porque quando se fala do Lula governar o país durante 4 anos, cumprir o seu mandato, se assim for, né, porque minha opinião eu já dei no início, eu acho que não, mas se assim for a vontade de Deus, não é porque Deus escolheu o Lula e quer o Lula, não, é porque às vezes precisa que nós venhamos passar por isso, para se cumprir a palavra do Senhor, porque às vezes a gente não pensa, entende, a gente não consegue aguçar a nossa visão, e ter visão espiritual do que pode acontecer, do que está por vir, entende? Pedro não conseguia. Pedro pensou que era mais um dia que ele estava indo no monte com Jesus, mas não era, era um momento diferente. Talvez você esteja pensando, é mais uma lição, para que esse pastor está despertando, está trazendo essa palavra? Não, mas não é só mais uma lição, algo está acontecendo e você precisa despertar para isso. E muitas pessoas abandonando a sua fé neste momento, neste período, diante desses resultados, falando: não, o mal ele venceu o bem. Não, o mal não venceu o bem. Preste atenção, Jesus estava ali, e Jesus ele orou mais uma vez, orou uma terceira vez. Olha o que diz um pouco abaixo no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Preste atenção, vigiai e orai para que você não venha perder o foco. Talvez você estava vindo muito bem, crente, não, o Bolsonaro vai ganhar, as coisas vão melhorar, as coisas vão, sabe, o mal não vai prevalecer, e aí você se deparou com o resultado dessas eleições, e você, sabe, você se abateu, você está, sabe, até abandonando a sua fé. Mas Deus está falando para você, vigiar e orar para que você não venha perder a sua fé, você não venha cair em tentação, você não venha perder o foco. Entende isso? E estava falando para Pedro: Pedro, não perde o foco. E antes disso, já tinha falado para Pedro: Pedro, você vai me trair. E Pedro: não, Senhor, de maneira alguma eu vou trair o Senhor. Vai sim, Pedro, você vai me trair antes que o galo cante, você vai... Não, que isso, Senhor?
E nesse momento, quem estava dormindo? Pedro. E se você não estiver atento, se você não despertar, você vai acabar abandonando a sua fé. Pedro estava ali, não vou abandonar não, vou seguir firme. E Jesus estava falando isso o quê? Então vamos ver, né? Desperta, Pedro, desperta para ver se você realmente não vai, pelo menos você tem a oportunidade de não abandonar, você entender o que está acontecendo, para você não abandonar a sua fé. Porque quando você entende o que está acontecendo, quando você tem discernimento e visão espiritual, se torna mais fácil você se conduzir pela fé, se torna mais fácil você manter a sua fé. Quando você só consegue enxergar o presente momento e você julga só pelo presente momento, você se confunde. E Deus, Ele quer que você tenha visão espiritual, Deus quer que você desperte, entende? A palavra fala que Jesus orou por 3 vezes pedindo que passasse aquele cálice, mas contudo fizesse a vontade de Deus. Nós não queríamos que esse fosse o resultado das eleições, mas contudo que seja feita a vontade de Deus. Entende isso? Pastor, mas o senhor falou que ele é uma pessoa perversa, porque a boca fala do que o coração está cheio. E como que é a vontade de Deus? Entenda uma coisa, a vontade de Deus nem sempre é algo bom. Como assim? Não é algo bom assim, às vezes, se a gente simplesmente julgar o fato isolado, a gente pegar só o resultado das eleições, o governo do Lula, e falar assim, não, é só isso aqui, como que isso é a vontade de Deus, como eu posso crer que isso é a vontade de Deus? Realmente não é. Mas se você entender que isso pode ter um propósito maior, que isso pode desencadear muitas coisas, entende? Até mesmo para o final, para o arrebatamento, aí você vai começar a entender o porquê pode ser a vontade de Deus. Porque Jesus ser crucificado em morte de cruz, aliás, morrer numa cruz, é estranho, não é? As pessoas que estavam ali seguindo a Jesus, vendo Jesus fazer o bem, vendo Jesus curar as pessoas, vendo Jesus falar da palavra como ninguém, e depois ver Jesus crucificado, e as pessoas, como que as pessoas iam olhar e falar, não, isso é a vontade de Deus? Como assim? Até o próprio discípulo que era próximo fala, como assim isso é a vontade de Deus? Jesus não é quem disse que é. Deus não é quem Jesus estava pregando que é. As pessoas se confundiram, as pessoas estavam dormindo, por isso elas não conseguiram entender. Poucas foram as pessoas que manteram a sua fé, que manteram a sua crença, entende? O que diz o versículo 45, então voltou para os discípulos e lhe disse, ainda dormes e repousais. E Deus está falando para a igreja, Deus está falando para você, ainda dormes e repousais. Mesmo com tudo que está acontecendo, ainda você só está conseguindo enxergar o presente momento, você não consegue ter discernimento e visão espiritual, está dormindo, e Deus quer despertar a igreja, para que você não venha julgar o presente momento e negar a sua fé. E diz mais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Ou seja, olha o que está acontecendo, é diferente, é chegado a hora. Talvez esteja chegando a hora, não estou profetizando que pode ser, vem um arrebatamento, ó, o pastor maluco do YouTube está falando que vai acontecer um arrebatamento agora que o Lula está sendo presidente. Não, mas pode estar próximo, entende? Pode estar próximo. O que Deus quer é que nós venhamos despertar, nós venhamos estar atentos, entende? Nós venhamos estar vigilantes. É isso que Deus Ele quer, é isso que o pastor aqui está falando para você. E depois disso, Jesus ele foi entregue, traído por Judas, entregue, né, pelas 30 moedas de prata, se eu não me engano. Depois eu tinha que ler aqui para poder falar com exatidão. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas está por aqui. Os 30 moedas de prata que Judas recebeu para trair Jesus, para entregar Jesus. E também estava escrito isso lá no livro de Isaías, se cumpriu aquilo que estava escrito, entende? E aí Jesus ele é levado, preso, e aí Pedro ele segue a Jesus, até um certo momento que Pedro para ali, começa a ficar observando, aí batem em Jesus, sabe, começam a judiar de Jesus, maltratar a Jesus, a esbofetear Jesus, socar a Jesus no rosto, e começaram a zombar de Jesus, ó, não é você Jesus? Então fala aí, quem te bateu? Profetiza, quem te bateu? Começaram a zombar,
começaram a zombar de Jesus. Começaram a zombar de Jesus. E aí depois entregaram Jesus a Pilatos. E Pilatos tinha Jesus e Barrabás. Falaram para o povo: olha, quem eu devo soltar? Jesus ou Barrabás? Barrabás. Uma coisa de Barrabás tinha de ser, o Lula tem de semelhante com Barrabás, ladrão, corrupto. Entende? Mas eu não estou falando que Bolsonaro é Jesus, Jesus é Bolsonaro, não. Entende? Mas eu posso falar que o Bolsonaro é uma pessoa escolhida por Deus, mas tem os seus defeitos, uma pessoa que Deus ele realmente escolheu. Entende? Se foi para somente 4 anos, foi Deus que escolheu ele, com um propósito. Se vai ser por mais 4 anos, que nada ainda está batido o martelo, eu creio assim, também foi Deus que escolheu, isso eu creio. Porque a palavra de Deus diz assim: ó, quem comigo não ajunta, espalha. E o Bolsonaro sempre buscou juntar, então ele está com Jesus, por mais que ele tenha suas falhas e seus erros. Agora o Lula não, ele está buscando espalhar, então não está com Jesus. Entende? Está indo contra as coisas de Deus, e isso não é permitido. Deus ele não vai considerar, ele não vai relevar isso, entende isso? E depois Pedro estava ali, ó, observando aquilo, e uma mulher saiu e falou assim: olha, isso aqui é um deles. Pedro: não, que isso? Sim, você fala como eles. E Pedro falou: não, eu não. E aí o galo cantou. E aí Pedro se lembrou que Jesus falou: olha, antes que o galo cante, você me negará. Entende isso? Por que Pedro negou? Porque Pedro estava dormindo. Jesus buscou despertar Pedro muitas vezes. Pedro, você está dormindo, Pedro, desperta, Pedro, vigia, Pedro, ora, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, olha o que está acontecendo. E Deus está falando isso contigo hoje. Deus está falando conosco neste momento: ó, desperta, igreja. Vocês estão dormindo, vocês só estão conseguindo enxergar o presente e o momento, mas não estão enxergando que é a minha vontade, que é o meu querer, que daqui para frente pode ser que as coisas mudem de forma e seja perto do fim, mas a igreja está dormindo e vai negar. Se estiver dormindo, se não tiver visão espiritual, se não tiver discernimento do que está acontecendo, vai negar. Pedro não tinha visão espiritual, então Pedro viu aquela situação, se amedrontou e negou. E depois, quando falaram assim: Jesus ou Barrabás, escolheram Barrabás. Jesus ou Barrabás? Barrabás. E o que devo fazer a Jesus? Crucificam. O que devo fazer a Jesus? Crucificam. Só que o mesmo povo que gritava isso, Barrabás, Barrabás, e Jesus crucificam, era o povo que viu as grandes maravilhas, era o povo que foi até mesmo curado por Jesus, que recebeu a palavra, que viu a multiplicação dos pães e dos peixes, que viu Jesus fazer grandes maravilhas, porque a fama de Jesus se espalhou por todo aquele lugar, entende? Então não tinha sequer uma pessoa que não tinha ouvido de Jesus naquele lugar, mas estava falando de Jesus. Crucificam. Por quê? Porque a igreja estava dormindo, não era só Pedro. A igreja estava dormindo, o povo estava dormindo. Só que era necessário que fosse daquela forma, porque era a vontade de Deus. Por isso que Jesus orou: se possível, passa de mim este cálice, mas contudo faça a tua vontade. Porque era a vontade de Deus que nos trouxe salvação. Mas aparentemente era difícil entender aquilo, mas depois a vontade do Senhor, ela trouxe um resultado muito maior do que aquele sofrimento momentâneo, entende? Então o que às vezes nós vamos passar é algo momentâneo, mas para um resultado, com uma manifestação do poder de Deus muito maior, entende? Isso considerando que o Lula vai ficar no poder 4 anos, que essa seja a vontade de Deus, que a gente não pode desconsiderar isso, mas o que a gente precisa ter é visão espiritual, discernimento, entendimento do que pode e do que pode estar acontecendo. E Deus ele me entregou essa palavra: então não se confunda, não perda a sua fé, desperte, foque, vigia, ore, preste atenção nos sinais, preste atenção nos sinais. Glória a Deus, e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E se esse vídeo falou com você, se essa palavra ela falou contigo, compartilhe ela.
Compartilhe, porque principalmente em grupos e pessoas que professam a fé, de igrejas que você congrega, que você participa, compartilha, mas com gosto, porque Deus ele quer resgatar e despertar, assim como estava tentando despertar Pedro. E que Deus abençoe a sua vida, olha, de forma grande e poderosa. Um beijo no coração, como eu sempre faço aqui no final dos nossos vídeos. Que Deus abençoe você, né? Como eu falei, é um vídeo diferente, né? Mas que Deus possa abençoar. É um vídeo que nós estamos aqui no propósito de oração, mas pode ter certeza que é algo de Deus para a sua vida. Eu vou ficando por aqui.